Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Mulheres ganham em média 30% menos que os homens. De quem é a responsabilidade no caso de danos causados em eletrônicos por queda de luz? Número de negros em universidades ainda é inferior em relação aos brancos? E veja também. Vou fazer um convite a você para você não ser tapeado na hora de mudar aí o seu sistema de televisão em casa para captar o HD. Tem gente cobrando muito caro e sem necessidade nenhuma. Olha aqui, Mário Jorge é nosso engenheiro de telecomunicações, é o responsável pela ida do sinal de televisão para sua casa e vai desmistificar essa história. Não precisa jogar fora seu telão antigo, não. Dá para aproveitar tudo, hein? Não perca, já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Os moradores de Taubaté contam com a sede regional do SAMU. A unidade possui frota com 16 ambulâncias que serão responsáveis também pelos atendimentos nas cidades Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, Tremembé, Lagoinha, Redenção da Serra e Natividade da Serra. O serviço de atendimento móvel de urgência funcionará 24 horas por dia e atende emergências em todos os lugares com profissionais e veículos de salvamento. As ligações são gratuitas e podem ser feitas pelo 192. A nova unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já está em funcionamento na cidade de Taubaté. Outras 8 cidades da região também serão beneficiadas. Cada cidade terá sua própria base e unidades de apoio conforme o número de habitantes. O Consórcio Internacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o CISAMU, contém uma frota regional que é composta por 16 ambulâncias. E o consórcio aguarda ainda o envio de mais 3 veículos pelo governo federal. Compareceram no evento de inauguração as autoridades de várias cidades da região. Em destaque, o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior. Ele falou com a nossa equipe sobre o aumento no volume de ambulâncias e, com isso, a melhoria na qualidade do atendimento à população. A gente vai, com isso, atender de forma rápida, de forma prestativa e com muita qualidade as pessoas que precisam de uma ambulância numa situação de doença, numa situação de acidente, numa situação mais grave. A gente tem 16 ambulâncias que começam a funcionar a partir de amanhã e mais as ambulâncias do resgate do bombeiro. Então a gente passa a ter agora, para atender a população, um volume muito grande de ambulâncias, com um corpo médico, com um corpo clínico, com um corpo de enfermeiros, com ambulância UTI, para realmente atender de forma mais rápida. E a gente fica com as ambulâncias do pronto-socorro atual para remoção de pacientes na hipótese de um atendimento e a pessoa não tem como voltar para sua casa, ou nas hipóteses de remoção para o pronto-socorro quando a doença não é grave. Conversamos com o secretário de Saúde da cidade, João Hebran, que comenta dos benefícios do SAMU para a região de Taubaté. Quando você liga para o 92, que é um serviço, uma chamada de urgência e emergência, ele cai aqui na nossa central reguladora e aí podemos até conversar com a pessoa na sua residência, orientar algum caso, e aí podemos também fazer análise e enviar uma ambulância básica ou uma ambulância avançada, que é conjuntamente com o médico e toda uma equipe com um aporte muito maior para fazer o atendimento. Você sabe diferenciar em que situações deve acionar o SAMU? Em que circunstâncias deve ligar para o Corpo de Bombeiros? Olha, não sei não, porque quando a gente fala em emergência chama 193, né? Então eu não sei, a gente sempre liga para 193, não sabe se vai vir o bombeiro ou o SAMU. O bombeiro é mais para incêndio, né? E o SAMU é mais para socorrer vidas, ele já vai com médico, já vai com equipamento, tudo para salvar a vida de pessoas. Mas o bombeiro também é essencial, tem que ter. Então, sempre que ocorrer uma situação de urgência e emergência, sempre que ocorrer um mal súbito, onde a pessoa não sabe a situação que ela se encontra, pode ligar para o SAMU.
Tiago Almeida pontua quais informações devem ser transmitidas ao ligar para o 192. É extremamente importante que a pessoa passe, em primeiro lugar, a localização onde se encontra o paciente, qual o ponto de referência próximo e alguma informação que caracterize a situação clínica do paciente. Se ele está desacordado na via, se ele caiu de alguma altura e está passando mal por esse motivo, se ele está em um princípio de infarto, para alguns que já conhecem essa situação. Sempre que tiver uma situação clínica, se for um parente, já informar se é cardiopata, se tem problema de diabetes constante. É extremamente importante a família auxiliar nesse momento. Minha gente, os movimentos estudantis de ocupação de escolas alcançaram mais de 100 instituições de ensino espalhadas por todo o país. Os alunos protestam contra a PEC, que estabelece um teto para os gastos públicos, e também são contra a reforma do ensino médio. Essas reivindicações trouxeram um prejuízo de mais de 10 milhões de reais para os cofres públicos, fazendo com que a edição do Enem 2016 seja a mais cara da história. Os locais de prova para os mais de 271 mil candidatos que vão fazer a prova do Enem no mês que vem vão ser divulgados amanhã. De acordo com o INEP, a aplicação do exame nos dias 13 e 4 de dezembro vai custar mais de 10 milhões e 500 mil reais aos cofres públicos. O adiantamento acontece por conta das ocupações das escolas por movimentos estudantis. Mais de 1.000 institutos de ensino chegaram a ficar paralisados, mas alguns aceitaram a proposta do governo federal de liberar as escolas para que os alunos pudessem realizar a prova. Além dos candidatos que iam fazer o exame em escolas que estavam ocupadas, outros alunos ficaram impossibilitados de fazer o Enem por problemas de infraestrutura, como falta de energia elétrica no local da prova. Segundo o MEC, esse custo de 10 milhões e meio de reais se refere à impressão, aplicação, correção e distribuição das provas e dos materiais administrativos. Na data original, o custo da prova foi de 788 milhões de reais. Vale lembrar que, no caso das escolas ocupadas, o custo de impressão, aplicação e correção não é um custo extra, já que esse valor não foi gasto na data inicial do Enem. Fique agora com outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. O cenário esportivo amanheceu triste hoje. O time da Chapecoense havia embarcado para a Colômbia na noite desta segunda-feira para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, que seria na quarta-feira. Mas o avião que transportava o time para Medellín, na Colômbia, caiu nesta madrugada. O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 81 pessoas a bordo. Até o momento, já foram registrados 75 mortos. Segundo a imprensa local, a aeronave com o time catarinense perdeu o contato com a torre de controle por volta das 1h15 da manhã, horário de Brasília, e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, perto de Medellín. Chovia muito na região e isso impediu a atuação de algumas equipes de resgate. Ao todo, são 6 sobreviventes. Os jogadores Alan Ruskel, Neto e Follman, o jornalista Rafael Renzel, os comissários Hervé Tumiri e Ximena Suárez. Inclusive o goleiro Danilo estava nessa lista de sobreviventes, mas infelizmente faleceu agora há pouco no hospital. Entre as vítimas fatais estão o ex-jogador Mário Sérgio, comentarista do canal Fox Sport, o meia Kleber Santana e o atacante Kempis. Que triste, hein, Cataldi? Triste demais, né, Kiki? Que situação. Triste demais porque não morrem só os 76 que estavam a bordo. Morre o orgulho catarinense. Esse time, né, é o time dos sonhos, a primeira equipe de Santa Catarina a disputar um torneio internacional de tamanha importância, com grandes chances de vencer. Eu acho que a Conmebol devia, num caso como esse, dar o título aos dois, né? Até em homenagem a essa tragédia, né, que se deu. Os fatalistas, né, estão apreciando aí essa história desse temporal que se abateu na região, muita chuva, né, temperatura de 4 graus dificultando o resgate,
porque não era uma região de tanta chuva, né? Isso são agressões que o ser humano faz ao meio ambiente e depois acaba colhendo essas consequências. É verdade. Agora, uma coisa a gente tem que levar em conta, a sorte, né, do prefeito da cidade lá de Chapecó, o dirigente esportivo, que acabaram não embarcando. Um foi resolver um problema de patrocínio para a cidade, o outro foi discutir questões do clube e acabaram não embarcando e com isso se salvaram. Agora, de se condenar a atitude da ANAC, né? A nossa Agência Nacional de Aviação Civil, pelo que eu soube, e salvo o melhor juízo, a ANAC impediu que a equipe seguisse num voo charter direto até o local da partida e obrigou o time, à última hora, a contratar passagens de avião comercial e, com isso, acabou fazendo aí uma transposição para uma aeronave lá na Bolívia, que realmente eu já morei lá, né? É um local de pouco recurso, não é uma coisa... E essa aeronave talvez seja lá daquela do terceiro ou do último escalão, né? Se tivesse ido no voo charter, talvez não tivesse acontecido essa tragédia. Agora, a ANAC também tem feito coisas bem discutidas, né? Aqui na região, por exemplo, andou querendo fechar o aeroporto de Pindamonhangaba, um aeroclube de 70 anos, porque o prefeito não assinou um papel lá. E não deu tempo, não estava dando tempo, para que o outro prefeito, que foi eleito, assumindo em janeiro, assinasse a burocracia. Ia fechar o aeroporto agora, dia 8 de dezembro. Mas, felizmente, né, houve uma intervenção de políticos e tal, e fizeram com que a ANAC demovesse dessa situação um aeroporto importantíssimo, à margem da Dutra, onde já até o Mário Covas, uma vez, numa emergência, desceu aqui, né? Podia ter acontecido uma tragédia também se o aeroporto não existisse. Está ali bom para prestar qualquer tipo de socorro. São coisas que, né, a nossa burocracia tem que pensar um tanto mais antes de estabelecer coisas assim como o impedimento desse voo direto que levaria os atletas da Chapecoense até o local da partida. Triste demais. Tomara que realmente a Conmebol divida o título entre as duas equipes para fazer justiça, já que a Chapecoense foi ao local da partida, mas não pôde disputá-la e talvez não tenha elementos de formar um novo time. E ambos os times são merecedores, né, Cataldi? Verdade. Pelo menos seria um prêmio de consolação, né, para familiares, para os próprios jogadores e para os próprios catarinenses que estavam vestindo um orgulho invulgar e, de repente, vira o sonho via abaixo numa queda de avião. Muito triste, lamentável. Eu sou Kivia Henning, repórter setorial. Mesmo depois do segundo anúncio de redução do preço da gasolina e do diesel, os consumidores continuam frustrados. Nos postos, os preços dos combustíveis não diminuíram, pelo contrário, em vários lugares até aumentaram. E vale lembrar que as distribuidoras estão pagando menos à Petrobras. As três maiores companhias controlam 66% das vendas de gasolina e 76% de óleo diesel no país. A Petrobras tem os postos de exploração de petróleo e produz gasolina e diesel nas refinarias. Esse produto é vendido pela estatal às distribuidoras, como a BR da própria Petrobras, a Raízen da Shell e a Ipiranga. Essas empresas misturam etanol anidro à gasolina e biodiesel ao diesel e só então revendem os produtos à rede de postos. De acordo com os dados da ANP, embora estejam pagando menos à Petrobras para comprar gasolina e diesel, as distribuidoras não têm repassado o ganho aos postos. De acordo com dados da ANP, as três companhias controlam mais de 66% das vendas de gasolina e mais de 76% das vendas de óleo diesel no país. E desde 2002 podem vender os produtos aos preços que desejarem. Responsável por investigar questões concorrenciais, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica diz que os processos são iniciados a partir de denúncias da sociedade. Em nota, o órgão afirmou que, caso haja denúncias ou indícios da prática de cartel, o CAD poderia abrir investigações para apurar as supostas irregularidades. Shopping realiza exposição com obras de artistas sobre resíduos.
É o que você vai ver no próximo bloco.